No cálculo 1, também chamado de cálculo A, nós trabalhamos com funções de uma única variável. E em boa parte das vezes, essas funções se apresentam na chamada forma explícita. Na forma explícita, você tem uma regra muito clara que permite que, a partir da escolha do x, você faça um cálculo ou conjunto de cálculos para chegar até o valor da variável dependente, que é o y, ou seja, o f de x. Funções como essa. Do exemplo 1 aqui, nós temos uma função dada explicitamente. Você tem o y em função do x. Então, uma vez que o x é escolhido dentro do domínio, você vai fazer esse conjunto de cálculos aqui, ou seja, elevar o x ao quadrado menos o quádruplo de x mais 5. E aí, a partir desse x, você consegue calcular o f de x, que é o y. Okay? Então, aqui nós temos a chamada forma explícita, que é a forma natural como as funções se apresentam. Aqui temos também um outro exemplo, e aqui eu já usei o y no lugar do f de x, é a mesma coisa, ok? Então aqui você também tem uma regra muito clara, né, que permite que você escolha um valor de x no domínio, faça essas contas que são sugeridas por essa equação e encontre o valor de y. Em linguagem simples, uma função é dada na forma explícita se você tem uma regra desse tipo, ou seja, o y aparece isolado no primeiro membro e no segundo membro aparece a variável x e a regra que permite que você calcule o valor de y a partir desse x. Porém, em algumas situações, você não tem essa lei de definição. Você não tem uma regra clara e explícita que permita que, a partir da escolha do x, você calcule o valor do y correspondente. As variáveis x e y aparecem embaralhadas dentro de uma equação. Como, por exemplo, neste exemplo 3. Você tem aqui x ao quadrado mais y ao cubo igual a 1. Ou seja, o y não está isolado. Você não tem y igual x no segundo membro, né? As variáveis estão misturadas aqui no primeiro membro. Então, isso daqui é o que a gente pretende chamar de forma implícita de definição de uma função. A propósito, esta regra aqui define uma função. A gente pode descobrir qual é essa função. Qual é o procedimento para você encontrar essa função? É só você explicitar a variável y. Você vai isolar o y no primeiro membro e descobrir qual é a lei de definição dessa função. E a conta aqui é muito simples. Como você quer isolar o y, a gente vai fazer isso. Então a gente vai manter esse y ao cubo no primeiro membro e mandar as coisas que tem x para o segundo membro. Vamos manter esse 1 aqui. O x ao quadrado eu passo para lá com o sinal trocado. 1 menos x ao quadrado. Bom, já que aqui eu tenho o valor de y ao cubo e eu preciso do valor de y, basta extrair a raiz cúbica. Então o y é igual a 1 menos x ao quadrado sobre essa raiz cúbica aqui. O y é igual a raiz cúbica de 1 menos x ao quadrado. Okay? Então agora nós temos uma função definida explicitamente. Essa função é dada implicitamente por esta equação aqui. O que nós vamos propor nesta aula? A gente está interessado em derivar funções que se apresentam definidas implicitamente. Qual seria então um procedimento natural para derivar funções como essa? Bom, um procedimento natural seria, já que a função está na forma implícita, vamos explicitar e derivar, utilizando as regras que nós já conhecemos, as regras da soma, do produto, da divisão, a regra da cadeia. Ok? Entretanto, há um problema nesse raciocínio que é válido. O problema é que, muitas vezes, o processo de explicitação da variável dependente não é tão simples e, outras vezes, é impossível. Então, a gente precisa descobrir ou desenvolver um método que permita que a gente calcule derivadas de funções dadas implicitamente sem precisar explicitá-la. Então, da forma como ela se apresenta, a gente vai derivar, né? Este processo é conhecido como processo de derivação implícita ou simplesmente derivação implícita e é o que nós vamos aprender aqui. Portanto, qual é o contexto da derivação implícita? Vamos ter uma equação e vamos admitir como hipótese que esta equação define implicitamente y como função de x.
A menos que se diga o contrário, y vai ser função de x. Ok? E aí nós vamos calcular a derivada dessa função na forma como essa função se apresenta. Ou seja, como ela aparece na forma implícita, eu vou derivar neste formato, aplicando o chamado processo de derivação implícita. Então tudo começa da seguinte forma: você tem que dar tratamento diferente às variáveis x e y. O x é apenas a variável independente, é aquela que você escolhe dentro de um domínio. Já o y é função de x. Então vamos começar escrevendo isso. Vamos admitir, claro, o contexto dirá que y é f de x. E aí nós vamos calcular a derivada dessa função. O procedimento é muito simples. Você vai derivar essa equação membro a membro, sempre lembrando que o y é uma função de x. Num primeiro momento, eu vou fazer essa troca. Mas depois eu vou refazer o cálculo, que essencialmente vai ser o mesmo, sem fazer a troca, apenas dando tratamento diferente às variáveis. Okay? Então vamos fazer o seguinte: eu vou reescrever esta equação, levando em conta que y é uma função de x. Então vai ficar assim: x ao quadrado mais o y é f de x, então nós vamos ter aqui f de x, que está elevado ao cubo, igual a 1. Ok? E aí vamos derivar membro a membro essa equação. A derivada de x ao quadrado é uma das primeiras que a gente aprende, né? 2x. Então derivei essa parte. Mas aqui você tem f de x, que é uma função elevado ao cubo. Então você tem uma composição de duas funções. Isso daqui é uma função composta. E para derivar uma função composta, você usa a regra da cadeia. Ok? Então, no primeiro momento, você vai imaginar x ao cubo. Nós sabemos que a derivada de x ao cubo, fazer um rascunho aqui, é 3x ao quadrado. Ok? Então, a gente vai derivar isso daqui como se fosse uma função u ao cubo. Então, a derivada é 3x ao quadrado. Então, vai ficar aqui 3 vezes, no lugar do x, f de x. Então, f de x elevado ao quadrado, vezes, aí tem que finalizar a regra da cadeia, né? Eu derivei essa função cúbica, agora eu vou derivar a função que está aqui, elevado ao cubo. Então, a gente vai derivar f de x. Como f de x não é conhecida, mas eu sei que eu tenho que derivar, vai aparecer aqui f' de x, ok? Então, a derivada de f de x é a derivada de f de x, não é isso? Igual, derivada de uma constante é zero. Ok? E aí, é claro que nós temos aqui uma outra equação, e essa equação contém a derivada. Em muitos contextos, você não precisa da derivada explícita, ou seja, a derivada isolada. Y' é igual a uma função de x. Em muitos contextos é suficiente, aquilo vai ser útil, uma equação que contém a derivada. Isso já é útil para algumas aplicações. Então, como eu prometi, eu vou agora refazer esse cálculo, inclusive no final eu vou isolar a derivada, né? Mas sem fazer essa troca, em respeito a alguns livros que tratam a derivação implícita dessa forma, sem precisar, né, fazer essa troca, e também boa parte dos professores que fazem isso, inclusive eu. Agora vai ficar mais fácil, porque a gente já viu uma vez. Então, vamos repetir aqui. Então, a derivada de x ao quadrado, vamos derivar membro a membro nessa equação. Então, 2x, respira, mais a derivada de y ao cubo vai ser 3y ao quadrado vezes a derivada de y. Ok? Então, a derivada de x ao quadrado é 2x, mas a derivada de y ao cubo é 3y ao quadrado, como y é uma função, vezes y' igual a zero. Próximo passo, como prometido, eu vou isolar esse y'. Vou isolar. Muitas vezes isso não é possível, né? Mas, como nesse caso nós vamos fazer. Então, isolando o y', inicialmente ficamos com isso aqui. 3y ao quadrado vezes y' igual, passo 2x para o segundo membro, fica menos 2x. E aí obtemos aqui y' igual a menos 2x sobre
3y², né? E aqui temos a derivada em termos de x e y, né? Esse é o processo de derivação implícita. É claro que você pode se deparar com outras regras de derivação, a regra do produto, regra da divisão, mas o procedimento basicamente é esse, é você dar tratamento diferente para as variáveis dependente e independente à hora de derivar.